Bem-vindos ao 17º episódio do podcast do InfoSign, que é a plataforma de divulgação do mercado e das tecnologias de comunicação e impressão digital. Eu sou o Luiz, o editor do infosign.net.br, e hoje a gente vai tratar de um tema que é muito importante para o nosso mercado, que é assim, como comprar a impressora digital mais adequada, né? A impressora digital certa. E aí, para a gente conversar sobre esse assunto, a gente trouxe o convidado, o Rafael Machado. Bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. E o Rafael, ele é executivo, atualmente ele é executivo de vendas da Cerilon, né? Onde ele já trabalha há 27 anos. 27 anos já. E pelo menos desde 2019 ele coordena o departamento, né, que representava diversos fabricantes de impressoras, né? Mas a partir de 2016 você tem liderado o canal de vendas da EFI aqui no Brasil, né? Exatamente. Então, Rafael, assim, 27 anos já de Empresa. Cerilon, né? De mercado, nessa área de comercial, vendendo equipamento, vendendo impressora digital, você deve ter visto já de muita coisa por aí, né? Muitas coisas. Por onde começar? Qual que é a primeira dica que você dá para quem está realmente querendo fazer esse investimento e, assim, para tentar não errar ou errar o menos possível, ou melhor ainda, né? Acertar o máximo possível na escolha da impressora? Bom, Luiz, essa pergunta ela é bem ampla, né? Porque depende da camada que nós estamos falando, né? Às vezes nós temos um cliente que ele não está em um determinado negócio, por exemplo, às vezes o cliente tem lá equipamento solvente, ele tem enxergado que precisa investir, entrar no negócio de uma tecnologia UV, por exemplo, para investir na primeira máquina dele. Mas ele não, ele está só vendo aquela necessidade ali por algumas questões que ele está no dia a dia dele encontrando, mas então ele está começando a olhar para isso. Esse é um cenário, né? Teria como assim? Que é um cenário um pouco diferente, por exemplo, do que hoje eu atuo com a EFI dentro da Cerilon, né? A EFI a gente trabalha com equipamentos só a linha industrial, né? A EFI, Estados Unidos e em outros lugares, eles até têm a linha de equipamentos que a gente chama de entrada. Que é para quem está começando, né? Para quem está começando, Ou, na verdade... né? Um equipamento de menor porte e tal. Nós temos algumas unidades até no Brasil que no passado foram comercializadas, até hoje em operação e tudo isso. Mas com o passar do tempo, a gente encontrou muitas barreiras com a máquina, com o equipamento de entrada. Né? Vou tentar explicar. Então vamos lá, o cliente vai fazer o primeiro investimento numa máquina UV. Primeiro que já muitas vezes eles não têm noção de que o equipamento UV, para ele ter sucesso, para ele ter a performance que ele precisa, ele também vai precisar investir numa máquina de corte. As duas caminham juntas, senão a gente costuma falar, o negócio fica manco, né? Então, como a gente... Só para explicar, na verdade, assim, essa máquina de corte é justamente para poder fazer os acabamentos, né, de materiais. Já tivemos algumas conversas com alguns empresários, né, que estavam nesse momento e realmente eu percebi que ele não tinha noção. Falou, vou comprar um equipamento UV para imprimir direto no rígido. Certo. Eu falei, ok, mas e o acabamento, né? Porque você tem vários cortes para fazer, né? E não é só necessariamente corte, quando você vai para a tecnologia UV, a tua gama de materiais aumenta. Então você vai começar a imprimir sobre um polionda, sobre um PS, sobre coisa que ele está acostumado às vezes a adesivar e eventualmente fazer os cortes mais retos, as coisas mais simples. A partir do momento que ele começa a imprimir direto, ele começa a fazer cortes em formatos, começa a fazer outras aplicações que necessariamente se ele não tiver a parte do corte em conjunto, ele não vai conseguir tirar o melhor proveito do seu investimento, na parte da impressão, inclusive. Porque provavelmente ele vai ter que terceirizar esse corte, então, né? Possivelmente. Então, a gente hoje não tem atuado, né, muito nessa primeira camada com a EFI, né? Mas a gente orienta, né? Fala, tenta entender um pouco melhor e mostrar algumas coisas. Alguns clientes já chegaram a falar, não, peraí, eu acho que eu preciso me preparar melhor e realmente quando for fazer uma coisa mais estruturada, porque senão ele não vai ter a velocidade no retorno do investimento dele que ele estava imaginando, né? Então, assim, o primeiro passo seria justamente entender essa demanda, né? Assim, quer dizer, ou as demandas, né? O que os clientes
da gráfica ali, ou do birô, do Sign Maker, está demandando. E aí, a partir disso, então, quer dizer, esse seria o fundamento. Aí, a partir disso, então, começar a pensar nas soluções de impressão, não só de impressão, né? Impressão e acabamento Impressão e acabamento, que sejam condizentes com essas demandas aí, né? Exatamente. A gente, hoje, existem vários fornecedores de equipamentos no mercado, né? Várias necessidades, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, quando um cliente ele quer uma impressora para atender a sua própria demanda, né? Às vezes ele tem lá um determinado cliente, que é, sei lá, uma rede de lojas, alguma coisa que ele já produz e ele quer melhorar só o seu processo interno, mas aquela impressora vai trabalhar para atender a demanda da empresa dele, né? Talvez ele consiga fazer isso vamos dizer assim, tenha mais facilidade na escolha do equipamento, porque é uma demanda interna. Você diz assim, ele já tem ali um parque gráfico já com alguns redondinho, equipamentos, mas já ele tem só lá. quer acrescentar para deixar mais produtivo. Vamos supor assim, ele trabalha lá só com equipamento solvente ou com equipamento uma látex, alguma coisa assim, e daí ele fala assim, poxa, quero comprar uma UV e uma máquina de corte porque vai melhorar o meu processo interno, mas o cliente que eu atendo é um cliente final. E essa tecnologia que eu vou investir, ela vai melhorar a minha velocidade do meu trabalho interno, minha mão de obra, essa parte interna dele. Ele não vende basicamente a impressão. É diferente, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo. O cliente ele quer atuar na indústria de display. Então, ele vende um produto, ele vende display. Aí ele vai fazer 200, 300 display. Ele vai imprimir, vai cortar, vai embalar, vai entregar. Fazer a logística e ali acabou o trabalho dele. É diferente de uma empresa de comunicação visual que ela pegou um projeto para fazer um mercado que abriu na cidade, vai ter vários serviços de comunicação visual e ele está responsável por fazer aquilo. Então, a impressão, o corte, enfim, a tecnologia vai ser usada para construir aquela comunicação visual daquele projeto e existe um tempo para ele poder executar aquilo. Então, são cenários diferentes, né? Então, aí, nesse segundo cenário, ele compra a impressora só para atender a um projeto específico. Existe isso também? Não um projeto específico, mas a empresa dele, às vezes, é posicionada para atender essas demandas de projetos, né? Ele tem vários clientes, sei lá, uma rede de concessionária, que já é cliente dele, que está expandindo, ele está sempre fazendo trabalhos. Então, a empresa de comunicação visual dele, ela atende, o cliente não sabe a máquina que ele tem, a marca que ele tem. Para o cliente final, ele quer saber qual é o dia que que ele vai inaugurar a loja dele, vai estar com a comunicação visual dele pronta, com qualidade, à vista, vamos dizer assim, do cliente final. Não qualquer... A qualidade que ele vê, o que ele entende como qualidade, né? Então, vamos dizer assim, não necessariamente ele precisa ter um equipamento específico, né? Ele precisa de um equipamento que atenda aquela demanda do processo dele, né? Mas quando você vai para um equipamento, numa linha como nós trabalhamos, a EFI e tudo mais, aí normalmente esse cliente ele tem demandas maiores e trabalha com produtos, trabalha com... A gente costuma dizer o seguinte, que seria um processo industrial, não só da máquina industrial, mas também do que se constrói com o equipamento, né? Então, volumes, a gente tem clientes, por exemplo, que produz, sei lá, 1000 display por dia. Então, é outro negócio, outra unidade de negócio, né? Então, assim, só para a gente ter quer dizer, contextualizar melhor. Então, a gente teria cenários diferentes. Então, você tem um cenário mais o pessoal de entrada, né, que vai lidar com máquinas que são até mais baratas também, né, mais fáceis, mais viáveis de você adquirir. Aí você tem um pessoal intermediário ali, né, que realmente vai comprar aquela impressora para dar conta de novos projetos, e aí você também tem um outro cenário de grandes empresas que já tem todo um parque gráfico instalado, mas assim, vai comprar mais uma impressora, ou quer dizer, vai fazer mais investimento para melhorar a produtividade e a produção, né? Exatamente. E assim, nesses cenários, me fala assim, quais são os erros que as pessoas, quer dizer, que os empresários mais cometem, que assim, nesses seus 27 anos de experiência, o que você mais viu, assim, de pessoal se arrependendo? Nossa, eu comprei essa impressora aqui, mas não era exatamente o que eu precisava, não era o que eu queria.
me arrependi de ter feito esse investimento aqui. Bom, Quer dizer, onde pega, assim, só onde é a dor? vamos lá. Bom, ao longo dos anos a gente já viu várias situações como essa, né? Muitas vezes é a compra por impulso, né? Então, E digo assim, não necessariamente só a tua experiência mesmo dentro da Cerilon e tal, mas o que você já viu no mercado, inclusive, levando em consideração outras marcas, uhum, fornecedoras e tal, mas assim, o que você sim. já, desses quase 30 anos de mercado, você já percebeu desses erros assim Eu costumo dizer assim que para se fazer um investimento em tecnologia, primeiro que na maioria das vezes um investimento na tecnologia é um ponto mais importante ali, de uma decisão importante. Às vezes é o maior investimento de alguma empresa, às vezes não, mas sempre é importante porque o empresário que está olhando aquilo, ele está esperando um retorno e atingir um objetivo, né, de entregar um trabalho com mais qualidade, com mais velocidade, isso e aquilo, né? Então, mas tem que ser feito algumas avaliações. Então, eu costumo dizer o seguinte: se o equipamento que você está escolhendo não for atestado, né, ou por exemplo, no mercado, não tiver um bom projeto, se não tiver uma boa tinta, se não tiver um fabricante por trás daquilo que deu um respaldo tecnológico, não tiver uma empresa local que vai prestar um serviço de pós-venda e assistência técnica, se a gente deixar alguma dessas pontas abertas, existe um risco grande de o cliente ter algum problema, né? Eu costumo falar, né, para os nossos amigos e clientes que fala assim, ó, o vendedor de paraíso está no inferno, né? Porque nós trabalhamos com equipamento, certo? Então, infelizmente, inevitavelmente ele vai dar algum pode problema em acontecer algum alguma momento, coisa, né? né? A questão toda é quem que vai dar o amparo e de que maneira. Porque às vezes eu posso dizer, puxa, tem empresas que ao longo da minha carreira eu já vi várias empresas que entraram e saíram do mercado. E quando entraram no mercado, se apresentaram como, poxa, não, agora a gente vai trazer esse equipamento que faz isso e aquilo. O É, marketing foi um bom, né? marketing muito bom, só que quando vai ver a questão, tá, mas existe, por exemplo, um estoque de peças local, existe a tinta que essa empresa fornece, da onde ela vem, quem que fornece para ela, isso, qual é a garantia que ela tem de continuidade naquilo. Então são coisas que inevitavelmente o cliente vai ter um problema lá na frente, né? Vou dar um exemplo assim, já tive clientes que são amigos mais antigos e que não necessariamente a necessidade deles seria para um equipamento industrial que eu vendo, mas que já vieram me consultar, poxa, preciso comprar um equipamento, não precisa ser um high-end como você vende, mas o que você me indica? Muitas vezes eu indico, cara, vai conhecendo o perfil do cliente, às vezes tem empresas que são grandes e tem já um perfil bacana, né? Assim, então eu falo, cara, vai no certo, compra lá um equipamento que é origem japonesa ou que você vai apertar, o teu operador vai fazer o serviço dele, porque o empresário, é o que eu costumo falar, ele tem que estar pensando em negócio, tem que estar pensando em mercado, tem que estar pensando em como ele trazer um faturamento novo. E aquilo que ele está projetando com o equipamento dele, o que ele estudou, ele tem que ir atrás de buscar o trabalho para aquela tecnologia que ele comprou e a tecnologia responder aquilo que ele fez. O que acontece quando o empresário erra é que ele faz um investimento com uma expectativa, quando ele vai para o mercado buscar aquele trabalho, ele começa a executar, ele começa a se deparar com coisas que daí, quando ele vê, ele está resolvendo problemas Que não que ele deveria. não deveria estar resolvendo. Ele está Que ali, não deveria estar tendo, na verdade, poxa, né? eu estou aqui imprimindo o equipamento para imprimir nessa velocidade aqui, sei lá, não está curando, ou então está entupindo, ou sei lá, qualquer coisa do gênero. E aí quando vê ele, não, vou falar com um amigo meu que usa uma tinta X, aí quando vê ele está começando a virar o técnico do equipamento, ele está buscando como resolver aquela situação, mas o mercado está lá acontecendo, o mercado está fluindo, Demandando. está demandando, né? Alguém vai atender, né? Então, Então a dica que você está dando agora é assim, procurar por confiabilidade, seria isso, né, com cara? certeza, com certeza. Porque é a confiabilidade do equipamento,
No conjunto, né? No conjunto todo, né? Olhar o conjunto, olhar a fundo quem... Esse conjunto seria o quê? Só para a gente detalhar. Esse conjunto seria, vamos lá, do porte do equipamento que eu estou procurando, né? Se ele condiz com aquilo que você está precisando, né? Que é justamente aquela demanda. Bom, vamos lá. Só acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa às vezes ele não sabe o que ele precisa. Então, ok, deixa eu entender onde eu estou chegando, porque, vamos supor, às vezes a gente começa a conversar com um cliente que ele está falando, eu quero comprar um equipamento, eu estou com uma demanda alta, assim, assim, assado, e a gente começa a conversar e mostrar algumas outras possibilidades. E o cliente, se a gente vai construindo isso junto, né? E aí chega uma hora que ele fala, pô, peraí, realmente não era, uma consultoria não era ele, aquilo, né? que eu estava, acho que se eu for nessa linha aqui, já aconteceu isso algumas vezes, né? Porque o cliente muitas vezes não sabe também o que o fabricante também está lançando, Porque o portfólio é grande também, desenvolvendo, né? Também, né? Então, a gente tenta dar uma consultoria assim para que a decisão dele seja a mais acertada possível, porque isso vai resultar em velocidade do payback dele. Resultando em velocidade do payback dele, normalmente ele muda a empresa de patamar. Porque ele fez um investimento, aquilo aconteceu, a empresa dele começou a atender uma outra camada de cliente, ele começa a ganhar escala, e aí ele normalmente vai falar assim, puxa, vou voltar a falar com aquele pessoal lá que me deu aquelas dicas e que está dando certo, e vamos ver qual vai ser o próximo passo. Então isso, graças a Deus, falando em equipamento industrial, que é hoje o que eu respiro nos últimos quase 10 anos, né? Foi o que tem dado certo. Eu costumo falar que 60% hoje das nossas vendas do ano de equipamentos industriais são para clientes que já são clientes nossos, que aconteceu exatamente isso, né? E para mim, eu acho que isso é o ponto mais gratificante, né, do meu trabalho, da minha história, da minha carreira, ver essas transformações acontecendo. Você pegar, às vezes tem clientes que são amigos meus há 20 anos, há muito tempo, né? E que a gente foi trabalhando junto e foi desenvolvendo. Não é uma coisa do dia para a noite, assim, não, né? Que você resolve, né? Então, assim, tem toda uma conversa, né? Então, só para entender, é como se o cliente ele sabe que ele precisa, mas ele não sabe ainda exatamente o quê. Né? Então, assim, então ele começa essa conversa, então, com o fornecedor, né? E aí vocês entram como consultores mesmo, né? E aí vai orientando, né? Vai entendendo melhor quais são essas demandas, para então saber qual que é a máquina, a impressora, ou na verdade a solução, né? Porque tem sempre aquilo que você falou também, né? Impressora mais acabamento que se encaixe para aquilo que ele está precisando, né? É assim, né, Luiz? Como o nosso mercado ele é muito amplo, né? Tem várias camadas, né? E hoje nós somos fabricantes de uma linha de equipamentos industriais. Então, a gente não tem uma expectativa de nós vamos vender 100 equipamentos por ano. Porque não funciona dessa maneira, né? Só um parênteses, Rafael. Quando você fala industrial, qual é a característica mínima assim, para um equipamento ser considerado industrial? O que é a produtividade? A produtividade. A velocidade dele, né? A produtividade é o primeiro ponto, né? E aí tem como cravar um número em cima disso? Qual que é o... Então, vamos lá. De novo, acho que é um conjunto. A produtividade, a continuidade, a repetibilidade que esse equipamento vai produzir, tá? Se ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por exemplo, eu compro, tem cliente que tem grandes contas, né? Que tem grandes marcas, que vai produzir uma campanha hoje e que daqui a 1 mês ou 2 meses vai produzir outra campanha. Mas precisa repetir aquela cor, precisa ter um prazo, né, de entrega. Muitas vezes, quando existem algumas demandas, vou dar aqui um exemplo, sei lá, uma campanha de uma rede de lojas que tem 200 lojas no Brasil, Dia das Mães. Aquilo tem um espaço de tempo para ser produzido,
e ser entregue no CD dessa empresa para poder mandar para as lojas, para poder, no dia certo, todas as lojas abrir a campanha. Porque passou do Dia das Mães, já não vale mais. Né? Então, se você não tem um equipamento que tenha um alto poder de produção, né, junto com o restante da empresa também, com acabamento e tudo isso, para acompanhar isso, esse é um tipo de mercado que não vai ser navegado por equipamentos de baixa produtividade. Né? Então, e essa produtividade seria quantos? Por exemplo, se a gente está falando de... Então, vamos falar assim, ó. Hoje a gente tem equipamentos nós temos equipamentos que vai até 5.000 metros por hora, né, no nosso portfólio, mas na linha normal das multipass, que é o nosso dia a dia, vamos falar aqui do equipamento que estava na Fespa. Ele é um equipamento que chega a 290 metros quadrados por hora, vendável. Tá? Aonde, se você for trabalhar num high quality, ela vai trabalhar a 150 metros por hora. Né? Então, aí, aonde eu falo assim, mas o que é um high quality? Um high quality é assim, aquele mesmo equipamento pode estar sendo produzido, pode produzir uma campanha, um PDV, mas pode também estar produzindo um evento. Então, depende da necessidade. Vamos lá, um evento onde vai ser o lançamento de um carro que vai ter uma qualidade, uma lona lá com uma cor sólida, um chapado azul ou laranja, de, sei lá, 3 por 15 metros de comprimento, com as luzes em cima, um estúdio mais ou menos como se fosse para o carro entrar lá e ter aquele lançamento. Quem está comprando esse evento espera que aquela lona do fundo seja... Sim, tem alta qualidade. Perfeição. Mas é uma lona de 15 metros. Então, você precisa ter a garantia de que aquilo não vai ter uma falha no meio do caminho, né? De que aquele tom de laranja ou de azul daquela empresa que está expondo aquele lançamento seja exatamente o tom da logo da empresa, né? É repetibilidade, né? Exatamente. Então, mas para isso, a gente tem que dar uma orientação correta. Por exemplo, eu não posso chegar para um cliente e falar assim, olha, você vai comprar essa minha máquina que faz 290 metros por hora e você vai entregar esse trabalho dessa lona de 15 metros nesse chapado laranja a 290 metros por hora. Então, é nesse sentido que a gente tenta sempre dar uma consultoria real, para o mundo real do cliente. Existem trabalhos que, de fato, 290 metros por hora é vendável, mas para isso a gente precisa entender exatamente qual é a expectativa, qual é o mercado que o cliente atua, quais são as necessidades deles e então dar essa orientação adequadamente, né? A gente tinha entrado no assunto, mas a gente fugiu dele e eu acho que é um assunto muito importante, que era aquelas questões relacionadas aos pontos de confiabilidade lá, né? Então, a própria máquina, você tinha começado a falar, né? Tinha a máquina, a tinta, a assistência técnica, estoque de peça, né? Então, assim, você aconselharia até fazer um checklist desses itens para ver se o fornecedor atende em todos eles. Eu vou até além, né? Assim, quando nós partimos para o universo que eu trabalho, né, no meu dia a dia, que são os equipamentos mais os industriais mesmo, a gente sempre busca deixar o cliente muito confortável com ele poder conhecer outros clientes que têm nosso equipamento, às vezes que tem um ou que tem 2 equipamentos em operação. O equipamento funcionando mesmo, né? Em campo, porque isso aí dá uma confiança, né? Eu costumo dizer assim, graças a Deus, né? A gente tem alguns clientes que são indústrias e tudo isso, que daí tem lá suas normas, mas no geral a gente tem portas abertas, né? Obviamente a gente busca sempre ter eu não vou levar um cliente do mesmo segmento para visitar o outro, né? A não ser que seja... porque são concorrentes, às vezes são amigos e já acontece também, né? Mas, às vezes, clientes de... Acontece assim, às vezes a gente a gente vai na fábrica lá nos Estados Unidos, vamos com 4 empresas fazer uma visita na fábrica lá no Demo Center. Lá tem um Demo Center maravilhoso, completo, com toda a linha de equipamento, né? E a gente já viajou, por exemplo, com 4 empresas, todas para ver uma impressora UV, porém, cada uma, você fala, pô, esse cara trabalha num segmento X, o outro no Y, e todos juntos lá, vendo equipamentos, e um não conflita com o outro. Então, acontece disso também, né? Mais na parte de industrial, né?
Então, assim, ver o equipamento funcionando também é outra coisa fundamental. Sem dúvida. Assim, né? Ver o equipamento funcionando, né? Atestar, né, essa questão Fazer teste mesmo, né? Que você tá da falando. assistência técnica, tudo isso, porque faz, pô, é muito fácil falar que não, eu vou prestar um bom serviço, mas fala com um cliente meu que eu atendo há 8 anos, há 9 anos, como é que é esse pós-venda, isso é importante, porque, como eu falei, já teve muitas empresas que entrou, saiu, né? Na linha de fabricantes maiores, meio que continuam, né? Mas existe muitas empresas que surgem com propostas meia, vamos dizer assim, miraculosas, né? Equipamento que faz muito mais rápido, por um preço metade do preço. Acho que hoje em dia, no geral, O mercado o deu mercado uma já deu uma... profissionalizada, né, em relação a isso, né? Assim, já deu uma... Exatamente. Hoje eu diria o seguinte, que cada vez mais não há espaço para erros, né? Ou os erros custam muito caro. Às vezes custa o próximo passo. Porque você vai deixar a máquina lá parada, né? E foi aquilo o Sim, investimento que você fez ou ainda está fazendo. Porque muda todo um projeto. Às vezes o empresário tem uma boa ideia, né? De entrar num novo negócio ou de ganhar uma certa escala no seu negócio. Mas ele precisa que a tecnologia que ele está escolhendo dê suporte para essa ideia dele, né? Então, a partir do momento que, por alguma razão, isso sai do trilho, ele se frustra e, às vezes, ele acaba tendo que mudar até a ideia original dele, que era uma ideia boa, mas porque ele fez um investimento, dependendo da empresa, para refazer isso é mais difícil, porque às vezes era a carta que ele tinha na mão para... às vezes era a única que Era ele a tinha única também, né? carta, né? Então, a gente tenta sempre dar uma consultoria e dar uma orientada nisso, porque a gente entende isso, né? E, Rafael, agora, assim, esse é um ponto que eu vejo que é muito sensível no mercado, né? Que a gente já tem falado, que é justamente essa questão do pós-venda e da assistência técnica, né? Tá. Então, assim, quais são os itens também que esse empresário ele tem que avaliar em relação a questão de pós-venda e suporte? Antes mesmo dele fazer esse investimento, o que ele tem que avaliar se o fornecedor, né, os serviços que o fornecedor ele entrega de pós-venda e de suporte técnico o que ele tem que avaliar? Quais são os itens, assim? O que eu estou falando assim, a gente tem questão de instalação da impressora, tem as manutenções da impressora, né? Tem os suprimentos todos, né? De tinta, enfim. Quais são os itens que ele tem que ficar bem de olho antes de investir? Porque ele vai precisar disso depois lá na frente, né? Né, no fornecedor. Então, assim, e eu vejo que eu estou falando que é uma situação sensível, porque eu já vi muitos casos de problemáticos mesmo, né? Entre fornecedor e impressoras, enfim, assim. Isso é uma coisa até que meio que... que no final das contas é um relacionamento, é um casamento depois que vai ser feito, exato, né? Exatamente, Bom, para tentar responder essa tua pergunta, né? Hoje como nós estamos posicionados, né? Como eu acho que eu falei para você já no início, né? Como estou muitos anos na empresa, a gente já teve a nossa fase, por exemplo, de vender equipamentos de entrada lá anos atrás. E eu falo que assim, a Cerilon está com 38 anos, né? É uma empresa Tá no país inteiro, né? Está no país inteiro. É uma empresa que, poxa, foi meu primeiro trabalho, então tudo que eu aprendi, né, tudo que eu me desenvolvi foi ali. E tem uma questão aí cultural, né, da empresa. Para você perpetuar num negócio, você precisa zelar para o seu nome, né, zelar pelo que você está se propondo a entregar, né? Isso é uma coisa que vem já da cultura da empresa, né? Então, quando nós vendíamos 300 e poucas máquinas no ano, no passado, nós chegamos a ter 42 técnicos CLT. Então, uma estrutura bem pesada e tal. Técnico geral, para fazer instalação, para fazer instalação, para suporte. suporte técnico, tudo aquilo. Então, assim, quem hoje é empresário sabe quanto custa, né? E estou falando de 42 técnicos com carro,
com notebook, com, né, muitos com, na sua maior parte, engenheiros formados, né? Então, a gente... Só que chegou um ponto que a gente falou, não, nós temos que mudar a nossa estratégia, porque o mercado que compra essas 300 e poucas máquinas por ano que nós vendíamos, ele não valoriza o suficiente. Muitas vezes o cliente, na hora de comprar, comprava lá de um outro concorrente, a mesma marca que a gente vendia, por causa do qualquer coisa lá, um preço, isso, aquilo, e depois vinha, você não pode me ajudar e tal. Então... Porque não tinha estrutura. A empresa que na hora de vender faz qualquer coisa, mas na hora de dar o suporte não tem a estrutura, porque estrutura custa. Né? Acho que hoje todo mundo entende muito bem isso. Chegou um determinado momento que nós mudamos. Agora a gente vai começar a navegar num outro... Vamos parar de trabalhar nessa linha de equipamento mais de entrada, vamos para uma linha industrial. Uhum. Então nós fizemos uma reestruturação, nós ficamos com uma quantidade de técnicos menor, escolhemos lá os técnicos que a gente gostaria de que permanecesse e poxa, agora a gente vai começar a vender também um equipamento que quem está comprando para atender essas demandas de alta produtividade. Então a gente tem que também mudar a nossa maneira de dar esse pós-venda, dar esse suporte. Então, o que a pessoa que vai comprar um equipamento tem que avaliar nesse ponto da assistência técnica, né? Uhum. Então, assim, primeiro, a empresa que está por trás, qual é o modelo de negócio, como que ela atende? Eu acho que assim, a melhor resposta é procurar com o próprio cliente, né? Quem vende a máquina, mas quais são os clientes que você atende? Se tem algum cliente, você pode me dar a referência disso? Clientes que têm máquina rodando há mais de 2, 3 anos? Porque... Eu vou falar da minha assistência técnica, o que eu vendo, mas a maneira correta disso é poder comprovar com quem é cliente, né? Então, que sentiu lá, né? De verdade, exato, como é que né? funciona a coisa. Nós estávamos agora na FESPA, semana passada, com um cliente que é o nosso maior cliente de EFI no Brasil, que estava com um stand na frente do nosso, que é M2, né? Uhum. Ele já comprou 7 EFI, né? Conosco aí ao longo da história dele. Quando ele foi comprar o primeiro equipamento dele, imagina que o projeto em cima todo do que ele visualizava para o futuro começou numa única máquina. Então, o nível de responsabilidade nossa, sabendo qual era o projeto que ele tinha pela frente, é muito grande. Uhum. Né? Sabendo que máquina é máquina, pode acontecer com qualquer uma, mas a questão é como você resolve os problemas e em que velocidade você resolve o problema. Uhum. Né? Então, e a gente está falando também de uma tecnologia que ela é importada, né? Isso. Então também tem essa questão mesmo, né? Assim, se fosse, por exemplo, uma fábrica aqui no Brasil, talvez o atendimento seria até mais rápido, vamos dizer assim, né? Possivelmente. Mas, mas a tecnologia que a gente trabalha no mercado, basicamente, é quase 100% toda ela toda importada. Também, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? No caso nosso hoje com a EFI. A EFI, ela tem várias fábricas no mundo, né? Uhum. Tem diversas plantas que fabricam os equipamentos, mas aqui no Brasil eles têm um corpo técnico deles, que é o que a gente chama de o segundo nível, né? O primeiro nível quem atende é a Cerilon, nós é que temos o nosso time técnico que faz a instalação, que faz o pós-venda, né? Na parte de assistência. Mas qualquer coisa que eu tenha diferente, qualquer situação, tudo é suportado também pelo time da EFI aqui local. Tá. Então isso ajuda muito. Eu tenho 2 camadas, né? Segundo que assim, né? Nós estamos falando de um fabricante que que fabrica equipamento industrial há muitos anos, então já tem uma larga experiência também, então de tecnologia, né? Isso tudo vai blindando um pouco mais essa questão do risco, né? Então, eu costumo falar assim, é muito raro mesmo falar assim, olha, um equipamento do porte que a gente vende hoje, ele parar. O que acontece às vezes, tá dando um barulho, a máquina deu um alerta, precisa falar com alguém ali, 90% das vezes... Às vezes o operador fez alguma coisa ali. Remotamente ali no telefone, muitas vezes, isso aqui você faz isso, desabilita aquilo, faz assim.
pronto, já é muito raro realmente um equipamento parar, porque a construção dele, né, ela já vem de muitos anos de experiência de um fabricante, né? É mais consolidada. Então, isso também garante mais essa questão do uso, né? Então, assim, só para mais ou menos resumir o que a gente conversou até agora. Então, assim, um primeiro momento é, assim, o empresário, ele sabe que ele precisa e quer alguma coisa, só que ele não sabe ainda exatamente o quê, até porque também o mercado ele tem várias opções, né? Isso. Então, assim, o primeiro passo seria ir com uma consultoria estudando qual que é a melhor solução, né? E não pensar só na solução de impressão, mas é uma solução casada, impressão, software, pré-impressão, acabamento, né? Porque, na verdade, eles estão todos em conjunto. E aí, no segundo momento, é avaliar duas coisas ao mesmo tempo, que é a confiabilidade do equipamento, né? da solução em si, e a confiabilidade também do serviço do fornecedor. No caso, é o serviço de entrega, o serviço de suporte, o serviço de assistência técnica. Isso aí, suprimentos, né? Toda essa parte. Seria mais ou menos isso. Seria isso. Três pontos, seria isso, assim. seria isso. O que acontece é assim, ó, Luiz. Hoje... E só depois, só para terminar, quer dizer, fazer só uma outra questão além disso. Claro. É assim, e a questão do orçamento, do valor para o investimento? Porque isso também é uma questão que pega bastante, né? Porque a gente está falando de investimentos de mais voltosos, assim, né? Custam caro, né? E como é que, pelo menos assim, o que o empresário tem que ter em mente para fazer esse investimento e também pensando já no retorno disso, né? Vamos lá. Hoje, conforme a gente... A maior parte dos clientes que a gente atende com equipamento industrial, normalmente ele já fez um investimento numa máquina de entrada e já está navegando, já está explorando ali um ou dois, às vezes até um pouquinho mais, e ele começa a se deparar com alguns orçamentos de trabalhos que ele fala, poxa, eu recebi aqui um orçamento para fazer X peça de tal material e, cara, eu perdi. Eu não entendo como que a empresa X ou Y fez esse preço que é muito fora do meu preço. Então, muitas vezes começa por aí. Tá. Aí, é bem fácil de identificar isso e é bem fácil de mostrar isso para o empresário em poucas palavras. Né? Primeiramente, fala assim, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse orçamento que você orçou, que é um orçamento grande, você teria o prazo para produzir isso que foi passado para você? Normalmente ele fala, putz, cara, isso aí era um outro problema. Porque ele tem a tecnologia de entrada, ele começou a navegar fazendo trabalhos menores e de repente ele começa a ver os trabalhos maiores ali e ele começa, isso aqui eu também faço. Aí o cara, você faz? Então tá bom, orça para mim aqui. 500 PDV, tal. Mas eu preciso para 2 dias. Aí ele tem um equipamento que não responde, ele começa a falar, pô, meu... ele faz os 500, mas não em 2 dias. Não em 2 dias. Aí ele fala, pô, para mim fazer esses 500 eu vou levar 10 dias. Por causa que a minha máquina faz X por hora, tal. Ele já está com a máquina ali agora ele já entendeu qual que é a produtividade dela, então ele já faz esse cálculo. Só que daí ele vai computar no orçamento dele os 10 dias de produção com a tecnologia que ele tem dentro da casa dele. Aí ele fala, a hora que ele vai lá colocando, 10 dias de operação, o corte, isso e aquilo, tal, hora que ele vê lá, minha peça vai custar X. Vai custar muito mais, né? Porque vai levar muito mais tempo para fazer. Aí ele vai pegar um outro cara que tem lá uma máquina que faz 20 vezes mais rápido do que a dele, ou 15 vezes mais rápido do que a dele. Ele tem uma solução de corte que é mais rápida, tem tudo mais que em 1 dia e meio, 2 dias, ele entra com o trabalho e sai faturado, o custo de hora máquina, tudo dele é muito menor. Muito menor. Então, quando o empresário entende isso, normalmente a gente fala com alguns que já estão nesse ponto e alguns ele já é muito mais fácil quando você fala de um valor de investimento mais alto, ele já não tem aquela primeira barreira. É muito mais difícil eu falar isso para um cliente que vai fazer o primeiro investimento dele. Aí é muito mais difícil, porque ele não está tateando ainda esse negócio, né? Mas a partir do momento que já tem alguém que ele já está enxergando isso, ele já está vendo demandas ali. Ele fala, poxa, se eu tivesse esse equipamento que fizesse nessa velocidade e tal, eu pegava aquele trabalho que eu deixei de pegar.
Então, ele já começa a visualizar realmente esse tempo de resposta, né? Então, se torna um pouco mais viável. Né? Já... E a partir do momento que que a gente constrói isso junto e que ele se convence, ele faz o investimento, tem clientes que num curto espaço de tempo, às vezes 1 ano e meio, tá falando em comprar o segundo equipamento industrial. Então, isso aconteceu já algumas vezes ao longo da nossa caminhada, né? Clientes que era impensável ele falar assim, pô, não é para mim em fazer um investimento desse porte. Mas a gente observava e falava, cara, a tua produção está toda travada, você está atrasando os teus trabalhos. Ah, mas eu quero comprar aquele equipamento do meio do caminho. Eu falei, mas não é esse equipamento para você, você tem que comprar esse aqui. Faz o esforço, acredita que é o melhor caminho. Por quê? Se você comprar esse equipamento de valor mais baixo que você está querendo comprar, você só vai resolver o seu problema momentâneo que já está acontecendo. Ele já está estrangulado. Mas você precisa ter uma folga. Você precisa ditar a regra do teu negócio. Você precisa falar para o teu cliente. O teu cliente vai dizer assim, não, eu te dou 10 dias para entregar. Você fala, não, moço, eu vou te entregar em 2 dias. Então, você vai subir a régua do teu... você vai entregar um serviço de qualidade com uma velocidade mais rápida. O seu cliente vai dizer, pô, você vai gerar uma comodidade para o seu próprio cliente. Né? E que qualquer outra empresa para poder atender vai ter que daí respeitar, vai ter que correr atrás, vai ter que também entregar em 2 dias. Então pensa bem, né? Então alguns clientes chegaram assim a essa conclusão, assim, isso é algo gratificante para nós, né? Clientes até em lugares mais distantes de uma capital que falavam assim, pô, eu tô no interior. E hoje estão... Será que eu tenho tudo isso para... pô, tô aqui, minha cidade aqui tem só X mil habitantes. E hoje você vê assim, 1 ano e meio, 2 anos depois, ele fala assim, pô, eu no mesmo espaço que eu estava antes, hoje eu tripliquei meu faturamento. Não pensar só no curto prazo também, né? Tem que pensar já que nem você falou, em 1 ano, 2, 3, já tem um pouco mais de... Você monta um plano em cima disso e ataca esse plano e aí você vai... E tenha uma tecnologia que vai suportar isso, né? Porque daí é a maneira que você... Pô, beleza, eu mudei de patamar, realmente eu estou agora num outro estágio, né? Então, eu acho que esse é o que a gente tenta ajudar. E, Rafael, e questão de mão de obra, assim, porque quando a gente está falando dessas máquinas aí, o quão qualificada tem que ser a mão de obra para tocar uma impressora industrial, por exemplo, ou mesmo uma de entrada, né? Olha... E você vê que isso é um impeditivo, né, no mercado, assim, a falta de repente, uma mão de obra qualificada para tocar essas soluções? Honestamente... não, assim, uma qualificação, hoje a qualificação é importante, né? A pessoa ter uma noção, né, de mexer, mas com qualquer equipamento. Hoje um impressor, né, que saiba mexer com qualquer equipamento, para a gente treinar ele para mexer, por exemplo, com uma EFI, não é algo difícil. Tá? Ele tem uma instalação de uma EFI hoje leva em média 1 semana, 1 semana e meia, considerando um treinamento e o acompanhamento desse impressor. É porque as máquinas estão cada vez mais automatizadas também, né? Exato. E os equipamentos como o nosso, por exemplo, ele conta com muitos recursos que também geram uma tranquilidade para o empresário. Vou dar um exemplo, né? Todos os equipamentos da EFI, ele faz a parte da leitura da mídia, tamanho, o formato, a espessura. E então, quando vai dar o print, ela já vai estar entendendo qual que é o formato, qual que é a espessura. E isso independe do impressor. É um processo que a máquina faz e isso é uma coisa do fabricante. É automático. Tem equipamentos que não fazem isso. Não nossos, mas existe... A gente já viu isso de chegar em cliente que, sei lá, o cara informou que era uma espessura X e no final era O, o cara alimentou errado e a máquina não tinha sensor de segurança e aí vira um problema. Então aí eu digo o seguinte, dependendo para o tipo de equipamento que o empresário tem, ele realmente tem que ter um impressor muito bom para poder evitar problemas dessa natureza. Quando você tem um equipamento que ele já tem recursos tecnológicos
aonde o impressor vai apertar mais botão, vamos dizer assim, isso garante também uma tranquilidade melhor para quem está lá executando um plano maior, que é o negócio em si, né? Então, uma capacitação normal, né? O que acontece muitas vezes é a reclamação que todo mundo em todos os setores do Brasil faz, que é a questão da dificuldade da mão de obra geral. Então, troca-se, né? Às vezes a gente está lá, deu treinamento lá para um determinado impressor e, de repente, passou 3 meses, por alguma razão, aquele impressor saiu. Foi montar a própria gráfica dele, foi né? fazer outra coisa, ou foi convidado por outra empresa, né? E aí sim é necessário chamar a gente para um novo treinamento, para fazer, porque não dá para simplesmente chegar e falar, vai lá e toca a máquina, né? Sem conhecimento, né? Mas com um treinamento adequado, hoje em dia está muito mais... É bem amigável, vamos dizer assim, a interface do equipamento, né? Tá, então esse não seria um grande problema. De jeito nenhum. Porque as máquinas justamente estão nesse nível cada vez maior de automação. Então, exatamente. Assim, inclusive, pensando para diminuir cada vez mais a intervenção, né? Manual, a intervenção do operador, justamente para evitar o máximo possível de falhas, né? Exatamente. Legal. E uma última dica que você possa dar para o pessoal, Rafael, que a gente ainda não conversou aqui. Você tem mais uma última... Eu acho que a dica é dentro do que a gente conversou, né? Hoje em dia, o empreendedor, né? O empresário, todos querem melhorar a performance dos seus negócios, né? Ganhar escala, fazer uma avaliação criteriosa, né? Então, existem formas de fazer essa avaliação, né? Do nosso lado, né? Nós, por exemplo, nós estamos investindo pesado em showroom, para poder justamente cada vez mais dar esse tipo de consultoria, porque ótimo, eu posso levar um cliente, algum cliente para que o empresário tenha a segurança de conversar de dono para dono, de saber, poxa, me fala da tua experiência e tal, isso é legal. Muitas vezes a gente chega lá, o cliente está operando, está vendo, mas ok, depois a gente ainda assim é necessário pegar, bom, vamos ver qual que é o teu projeto. Vamos colocar na máquina. Você tem, às vezes, mídias específicas ali que você quer. Vamos colocar aqui no equipamento, vamos atestar, na qualidade que o teu cliente espera, vamos entender qual que é a produtividade que vai ter. Então, a gente não abre mão dessa parte, né? Especialmente quando é alguma coisa especial, quando é alguma mídia especial, algum trabalho que é meio na indústria. Tem que ser testado, tem que ser visto, porque dessa maneira a gente vai blindar o que ele está pensando e ele vai conseguir executar com excelência e o resultado disso vai ser via os próximos negócios. Então, a gente tem esse cuidado para isso, né? Aquilo que você falou, ser bem criterioso, né? E, assim, pensar em todos os problemas que podem acontecer lá na frente também, né? Assim, porque é uma maneira de você ser cauteloso, né? E já encobrir... E não pensar, né, que é só o valor da impressora, né? Imagina. Tem um monte de outras coisas que vem junto também, né? Então, assim... E, de novo, é um projeto muito maior e que demanda muito mais tempo também, né? Não é uma coisa que você vai ter um retorno daqui a um mês, né? Mas sim 1, 2, 3, às vezes 5 anos até, né? O pessoal tem, às vezes, fala muito sobre, mas eu estou vendo aqui um equipamento X que usa a mesma cabeça que você usa na sua máquina. Cara, a cabeça é igual o pneu do carro. Você pode ter um pneu Michelin no Ford 28. Né? Você pode ter o pneu Michelin numa BMW X, sei lá, 7, que agora tem aí, né? Então, realmente é um item, né? Mas hoje, por exemplo, pega uma EFI, por exemplo, conta com mais de 700 engenheiros. Aí ela fabrica a própria tinta, ela tem lá o pessoal da engenharia que está olhando. Poxa, legal, estou fazendo um equipamento que vai produzir 300 metros por hora. Isso tem que curar, mas o cara que vai imprimir com a tinta, o pessoal da fábrica, tem que olhar para a elasticidade da tinta, porque tem uma aplicação, porque vai ter uma dobra, porque vai ter um corte em cima, porque... Então, tem todo um projeto envolvido naquilo ali, né? E depois, assim... Tem um monte de software você vai também, ter né? que garantir aquilo, isso 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, então, porque o tempo passa, né? Então, dessa maneira... Você tendo um fabricante de peso que
constrói tudo isso daí, então elimina bastante as possibilidades de problema. E uma né? última coisa também, a gente lida com uma tecnologia que ela muda toda hora, muda assim, ela evolui, né, toda hora, né? E que dica que você dá assim para o empresário conseguir, pelo menos tá ali acompanhando essa tecnologia, sabe? Porque vamos pensar, por exemplo, 27 anos, né? Que é o seu tempo já, por exemplo, na Cerilon. Você já viu a tecnologia mudar muito ali, né? Em termos de evolução, né? Uhum. Tem alguma maneira, assim, do empresário... Uma dica que você dá para o empresário acompanhar essas mudanças, a evolução, que é sempre contínua, inclusive? Bom, é, a tecnologia sempre veio, ela sempre suportou, ela sempre vem com o objetivo de trazer as melhorias de processo, né? Uhum. Isso não vai parar, né? Vai continuar. Ter mais produtividade, mais Né? qualidade de imagem, mais É, automação. eliminar processo, né? Porque assim, ó, no Brasil, vou dar um exemplo, tá? No Brasil existe ainda serigrafias, né? E existe ainda e vai existir, porque tem certas coisas Sou que convencional, é né? para serigrafia, mas tem muitas coisas que são produzidas ainda com serigrafia que um equipamento digital consegue produzir com muito menos mão de obra, né? Com algumas coisas que hoje Menos processo, né, menos mesmo? processo, né? Porque qual que é o grande problema do processo analógico, né? É que quando tem um trabalho muito grande é ótimo, né? Tá todo mundo lá imprimindo aquele monte de pessoal lá tal, mas e quando a Sazona entregou o trabalho? Daí faz o que com o pessoal, né? A tecnologia se liga e desliga, produz, né? Então assim, existem maneiras de se melhorar os próprios processos internos, que o empresário pode estar olhando, e existem maneiras, por exemplo, assim, vou fazer um investimento, para onde que eu quero que a minha empresa caminhe, né? Eu quero ir nessa direção. Hoje, que tipo de processo eu faço hoje aqui no meu negócio que eu quero eliminar ao longo dos anos, ou que eu quero eu quero desenvolver um outro tipo de trabalho que seja, sei lá, mais porta para dentro. Porque tem muitas empresas que falam, pô, eu tenho muito trabalho externo, instalação, isso, aquilo, eu quero desenvolver produto, quero trabalhar mais. Então, assim, aí vai precisar ter investimento para isso e aí tem que começar a olhar quais são as opções, né? Então, no final das contas, assim, não tem uma super dica assim, dizer, não, é isso, porque o Mas mercado sempre acompanhar, né? o mercado, a comunicação visual ela é muito grande, né? Então você tem várias ramificações, né? Para cada cenário vai ter um ponto ali importante para poder analisar. Tem casos que a gente vai falar, eu não tenho equipamento para essa finalidade, ou, né? E a gente é bem tranquilo quanto a isso, porque não se resolve tudo, né? Mas às vezes a gente tem clientes também que a gente olha e fala, caramba, meu equipamento vai mudar a vida desse camarada porque ele está sofrendo e não está vendo. Aí você vai lá e começa um processo de construção e beleza. Mas tem outros que você fala, não, realmente talvez não é para nós, não tem nenhuma sinergia com nossa tecnologia, né? Porque virtualmente a tecnologia de inkjet ela imprime qualquer coisa, né? Então, assim, se você for pensar nesse cenário, realmente ela está em todos os lugares, né? Tudo que pode levar uma imagem a uma cor, É, né? tem, Em tem, tese você em pode tese sim, colocar em um inkjet lá, né? é, Então, assim, é por isso que abre tanto o o leque, né? leque, é isso aí. Legal. Acho que muito válida essa nossa conversa aqui, Rafael. Foi muito esclarecedora. Você tocou pontos que são assim essenciais, né, para qualquer pessoa, qualquer empresário, qualquer um que esteja interessado em fazer um investimento em impressora digital. Agradeço você, agradeço a Imagina. Cerilon também. Eu que agradeço aí a oportunidade, a gente fica à disposição, né? Uhum. É sempre um prazer aí estar compartilhando e qualquer dúvida aí. O teu contato, Rafael, para o pessoal que queira entrar em contato com você, conversar com você, qual que é? É, Pode ser o e-mail, pode ser o e-mail, o telefone. Rafael.machado@cerilon, esse é meu e-mail, né? .com.br. Uhum. Tem meu telefone também, que é 11, né? É 981 60 0680. Você fica aqui em São Paulo mesmo, Fico né? em São Paulo, eu cuido da linha da EFI nível Brasil, mas a minha base é São Paulo. Tá legal.
Então, assim, pedir para o pessoal que gostou dessa nossa conversa, nosso podcast, curtir, compartilhar, comentar, se inclusive tiver alguma mensagem, alguma coisa que queira mandar para o Rafael, porque Fica à vontade. esse nosso podcast vai estar lá no nosso canal do YouTube, né? Então, assim, quem quiser interagir, mandando mensagem pro Rafael, depois a gente encaminha para ele e, assim, sempre pedir para dar aquela curtida, compartilhada, porque isso Isso aí, ajuda bastante também com certeza. no nosso podcast, no nosso canal do InfoSign. Fico à disposição. Obrigado, Tá? Rafael. De nada.